Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jonas, capítulo 4. Jonas ficou profundamente indignado. Com isso, e muito irritado, dirigiu ao Senhor esta prece. Ah, Senhor, era bem isso que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Agora, Senhor, toma minha alma, porque é melhor a morte que a vida. O Senhor respondeu-lhe: julgas que tens razão para te afligires assim? Então saiu Jonas da cidade e fixou-se a oriente da mesma cidade. Fez uma cabana para si e lá permaneceu à sombra, esperando para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer um pé de mamona que se levantou acima de Jonas para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo de seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoneira. Mas no dia seguinte, ao romper da manhã, mandou Deus um verme que roeu a raiz da mamona e esta secou. Quando o sol se levantou, Deus fez soprar um vento ardente do oriente, e o sol dardejou seus raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que o profeta, desfalecido, desejou a morte, dizendo: prefiro a morte à vida. O Senhor disse a Jonas: julgas que fazes bem em te irritares por causa de uma planta? Jonas respondeu: sim, tenho razão de me irar até a morte. Tivesse compaixão de um arbusto, replicou-lhe o Senhor, pelo qual nada fizestes, que não fizestes crescer e que nasceu numa noite e numa noite morreu. Então há de ter compaixão da grande cidade. Aliás, então não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 seres humanos, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e uma inumerável multidão de animais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, a coisa vai ficando cada vez mais apertada, né? Cada vez mais a gente vai vendo que nós somos muito parecidos com Jonas. E esse capítulo 4 vai mostrar que Jonas revelou a razão de sua relutância em ir a Nínive, como está no capítulo 1, versículo 3. Não queria que seus habitantes fossem perdoados e sim que fossem destruídos. Ele não entendeu que Deus de Israel também era soberano de todo o povo. Você se surpreende quando uma pessoa inesperadamente se volta para Deus? Será que sua visão é tão limitada quanto a de Jonas? Não devemos nos esquecer de que, na verdade, nós não merecemos ser perdoados pelo Senhor. Jonas fugira do compromisso de transmitir a Nínive a mensagem de Deus sobre sua destruição. Em seguida, desejou morrer porque essa destruição não mais aconteceria. Como se esqueceu tão rapidamente da misericórdia que recebera de Deus quando estava dentro do peixe? Como está lá no capítulo 2, do 9 a 10. Ele ficou tão feliz quando Deus o salvou, mas irou-se quando Nínive foi salva. No entanto, agora aprendera
a valiosa lição a respeito do perdão e da misericórdia de Deus, que não era apenas para ele ou Israel, mas que se entende a todos aqueles que creem e se arrependem. Jonas provavelmente esteve mais preocupado com sua própria reputação do que com a de Deus. Ele sabia que se as pessoas se arrependessem, nenhuma de suas advertências a Nínive se concretizaria. Isto o deixaria envergonhado, embora fosse motivo de glorificação a Deus. Você está mais interessado em obter glórias para Deus ou para si mesmo? Carinhosamente, Deus ensinou a Jonas, assim como fizera com Nínive e Israel, exatamente como faz conosco. Ele poderia ter destruído Jonas por causa de sua ira hostil, mas ao contrário, gentilmente ensinou-lhe uma lição. Se obedecermos a Deus, carinhosamente Deus ensinou a Jonas, assim como fizeram com Nínive e Israel. Exatamente como faz conosco. Ele poderia ter destruído Jonas por causa de sua ira hostil, mas, ao contrário, gentilmente ensinou-lhe uma lição. Se obedecermos a Deus, Ele nos guiará. Seu juízo severo está reservado àqueles que persistirem na desobediência. Jonas ficou irado pela planta que pareceu, mas não pelo que aconteceria a Nínive. Muitos de nós choramos a morte de um animal de estimação ou a quebra de um objeto que tem apenas um valor sentimental. Mas será que choramos pelo fato de um amigo não conhecer a Deus? É muito mais fácil ser sensível aos nossos próprios interesses do que às necessidades espirituais das pessoas que nos rodeiam. Às vezes, as pessoas desejam que o juízo e a destruição caia sobre pessoas pecadoras, cuja iniquidade parece exigir um castigo imediato. Porém, Deus é mais misericordioso do que podemos imaginar. Ele sente compaixão por aqueles pecadores que desejamos ver castigados e cria meios de trazê-los para si. Qual é a sua atitude em relação àqueles que são especialmente pecadores? Será que deseja que sejam destruídos ou que possa exterminar a misericórdia e o perdão de Deus? Deus poupou os marinheiros quando pediram misericórdia. Deus salvou Jonas quando orou de dentro do peixe. Deus salvou o povo de Nínive quando respondeu à pregação do profeta. Deus responde às orações daqueles que o buscam. Ele sempre fará a sua vontade e deseja que todos venham a Ele, confiam nele e sejam salvos. Podemos ser salvos se demos a devida atenção às advertências que recebemos através de sua palavra. Deus agirá conforme a sua graça e se respondermos com obediência e conceder-nos a sua misericórdia e não ao seu castigo. A palavra de Deus, ela é bem bonita nesse sentido, né? Quanto que Deus tem um amor assim de predileção por nós, porque Deus é eterno, Deus é santo. E essa justiça de Deus, ela vem para poder nos educar. Não é que Deus é rigoroso, é bravo, Não, Deus é bom. E Deus usa da sua misericórdia para nos educar, para nos ensinar o caminho que salva, o caminho que liberta, o caminho que transforma. Então precisamos dar atenção a ser esse povo obediente, esse povo que luta para estar dentro da vontade de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe,
me ilumine. Amém. Aqui a gente encerra o livro de Jonas com esse belo ensinamento e nós já nos preparamos para entrar no livro de Miqueias. Vamos continuar fazendo o caminho da libertação para a glória de Deus Todo-Poderoso. Sejamos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.